Artigo 18. Diz-se o crime. Crime doloso. Doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato como crime, senão quando praticado dolosamente. Então preste atenção, pessoal, a maioria dos delitos que estão dispostos no Código Penal estão na modalidade dolosa. E alguns traz a modalidade dolosa e culposa. Aqueles que não têm a modalidade culposa, caso a gente o pratique com culpa, não será punido. Então vamos lá, rapidamente. O Código Penal, ele traz dois tipos de dolo. O dolo direto, aquele que eu tenho a intenção, a vontade de cometer o crime, e o dolo eventual, aquele que eu assumo um risco. Mas detalhe, além de assumir o risco, eu tenho que ser indiferente com o resultado. Ou seja, eu não estou nem aí para o que vier a acontecer. Se vier a acontecer o pior, que se dane. É o caso daquela situação de roleta paulista, onde o cidadão em alta velocidade ultrapassa um sinal vermelho. E ele diz, olha, eu vou ultrapassar. Se eu passar, beleza, eu sou um cara safo. Se eu não passar e bater e matar alguém, que se dane quem eu matar. Isso é que torna ele indiferente. Isso é que vai caracterizar o famoso dolo eventual. Mas aí, pessoal, nós temos diversos tipos de dolos ensinados pela doutrina. Vou te ensinar aqui os principais dele. Dolo de primeiro grau é aquele que eu tenho a intenção de praticar o crime, escolho o meio, vou lá e faço. Por exemplo, professor, eu quero matar alguém, pego uma arma, vou lá, efetuo um disparo, mato a pessoa e acabou-se. Dolo de segundo grau. Eu também tenho a intenção, a vontade de praticar o crime. Eu também escolho o meio, mas eu vejo que vai ter efeitos colaterais. Imagina que meu inimigo vai pegar um avião amanhã e eu coloco uma bomba debaixo do avião. Quando o avião levanta voo, eu explodo a bomba. Meu inimigo vai morrer? Vai. Mas também vai morrer todo mundo que está no avião. Ou seja, teve efeitos colaterais. Nesse caso é o dolo de segundo grau. Bem, aí nós temos o dolo eventual, que eu já expliquei para vocês como funciona. E eu também tenho alguns outros tipos de dolo, como por exemplo, o dolo de propósito, né? É aquele, né, que eu reflito, que eu penso antes e de propósito eu cometo. Tem o dolo de ímpeto, aquele que surge do nada. Estou aqui conversando com meus amigos, de repente eu me aborreço, pego uma faca e enfio no amigo meu. Dolo de ímpeto. E um muito importante para vocês, pessoal, é o dolo geral. E o que é esse dolo geral, professor? O dolo geral é o seguinte. Você, com duas ações, vai cometer o crime, mas você acha que na primeira você já praticou. Por exemplo, eu quero matar alguém, dou um tiro, a pessoa cai, achando que ela já está morta, achando que eu já pratiquei o crime na primeira ação, eu pego essa pessoa, esse corpo e jogo dentro de um rio. Dias depois, ele é encontrado boiando e no exame pericial diz que ele faleceu de afogamento. Ou seja, eu pensando que tinha matado ele do tiro, acabou que ele morreu do afogamento. Mas não interessa, minha intenção era matar, é dolo e eu respondo pelo homicídio consumado da mesma forma. Beleza isso? Tranquilo? Bem, e aí vocês irão ver no meu material outros tipos de dolo, que não cabe aqui eu ficar falando todos. Tá? Esses são os principais e os que mais caem em concurso. Culposo, pessoal. O que é imprudência, negligência e imperícia? Muita gente confunde isso até hoje. Pessoal, imprudência é agir. É aquela pessoa agir sem pensar nas consequências. Ou seja, nessa rua pode se trafegar a 40 km por hora. E eu estou a 150 km por hora. Isso é imprudência. Negligência é se omitir. Ou seja, deixar de ter os devidos cuidados. Deixo uma arma sobre a mesa e meu filho de 5 anos brincando aqui. A qualquer momento ele pode pegar essa arma e efetuar um disparo. Isso é negligência. E imperícia está relacionado à função. Imperícia
está relacionado à função, à profissão, melhor dizendo. Ou seja, o médico cardiologista, né, cuida aí do coração, quer operar um cérebro, mas ele não é neuro. Quando ele faz isso, ele está sendo imperito. Ele não tem perícia, ele não tem capacidade técnica para fazer o que ele está querendo fazer. Isso é imperícia. Tome muito cuidado em prova, que ele gosta de dizer que o médico fez uma cirurgia, deu tudo certo, ele esqueceu um objeto dentro do paciente. E esse objeto veio a causar uma hemorragia, e esta hemorragia veio a matar o paciente. Ele foi imprudente, negligente ou imperito, professor? Bem, a cirurgia não deu certo, então imperícia não foi, ele soube fazer aquilo. Mas ele foi negligente, ele deixou de tomar os devidos cuidados para saber se dentro do paciente tinha ou não alguma ferramenta que ele usa, algum instrumento. Isso é negligência. Bem, outro detalhe muito interessante, pessoal, é que nós temos vários tipos de culpa. A mais famosa delas é a culpa consciente, aquela que a pessoa vê o resultado, mas acha que não vai atingir porque confia nas suas habilidades. Lembra do homem da maçã, lá do circo? Coloca uma maçã na cabeça dela e arremessa uma faca. Faz aquilo há 50 anos. Nunca errou. Mas um belo dia ele arremessa e atravessa a faca na cabeça daquela mulher. Ele foi modalidade culposa, porque a intenção dele não era matar. E pessoal, digo, cuidado com a intenção. Quando a gente for começar a ver os crimes em espécie, eu vou sempre bater em cima disso. A intenção no direito penal é muitíssimo importante. A intenção dele não era atingir a cabeça e a maçã, mas ele tinha, né, previsto esse resultado, era previsível. Isso é culpa consciente. A culpa inconsciente, pessoal, é aquela que eu não prevejo o resultado, mas que era previsível. Eu estou numa construção, estou num prédio de 10 andares, tenho que descer um bloco de concreto, estou com preguiça de descer os 10 andares de escada, olho lá para baixo, não tem absolutamente uma alma viva, mas tem um lixo imenso e eu arremesso aquela pedra. Mas de repente um colega pedreiro vai colocar um lixo, a pedra cai na cabeça dele e mata. Culpa inconsciente, apesar de eu não ter previsto o resultado, aquele resultado era previsível. Mas como eu não tinha a intenção, é a modalidade culposa. Bem, eu tenho a culpa própria, que é a culpa propriamente dita, ou seja, aquela que eu vou agir com imprudência, negligência ou imperícia. E ainda tenho, senhores, a questão da culpa imprópria, que é aquela que eu fantasio uma situação que, se fosse verdade, né, eu estaria parado por uma excludente, que vocês conhecem como discriminantes putativas. Então, como é que funciona? Imagina o seguinte, que eu tenho um desafeto com alguém, meu inimigo mortal, e um belo dia eu encontro com ele à noite, ele mete a mão na cintura como se fosse puxar uma arma. Eu imaginando que é uma arma, eu saco a minha e atiro. E na verdade era um celular. Ou seja, como o cenário, eu pensei que o cenário que estava armado era para me matar, ele estava com uma arma, logo nesse caso eu não irei responder pelo dolo. Irei responder no máximo pela culpa, se evitável o meu erro. Se era de dia, dava para esperar. Mas se inevitável era de noite, o celular era preto, eu não respondo pelo dolo nem pela culpa. O famoso erro de tipo. Tranquilo isso? Então é só na minha imaginação que eu tenho aquele cenário. É a discriminante putativa por erro de tipo, que nós iremos aprender um pouquinho mais na frente. Essa é a famosa culpa imprópria. E para finalizar, quero dizer aos senhores que no direito penal não tem concorrência de culpa. A vítima é metade culpado e o autor metade culpado, não. Não existe isso. O que existe é a culpa total da vítima. A culpa exclusiva da vítima. Quando eu tenho a culpa exclusiva da vítima, aí obviamente o autor não responde por nada. Estou dirigindo meu carro numa velocidade limite, tranquila, sem problema nenhum, mas de repente alguém se joga de cima do viaduto porque quer se suicidar. Cai em cima do meu carro, bate e morre. Eu vou responder? Não, estava todo dentro das regras de trânsito, por isso não vou responder, porque a culpa é exclusiva daquela vítima. Tranquilo? Meu muito obrigado, fiquem com Deus, professor Ximenes, faca na caveira.